Bom dia novamente, quarto ano. Hoje tem debate, hein? Que legal. Estudaram? Tomara que vocês tenham estudado, hein? Pra não ficar com aquela cara zangada que a prof fica quando vocês erram ou quando fazem aí má vontade para estudar. Já sabe como é que a prof fica, né? Então, quem quiser a prof sorridente, a prof feliz, demonstra que você estudou. Vamos começar aqui o nosso dia, tá? Com as aulas. Você pode estar assistindo essas aulas depois do debate, tá? Dá uma descansada e aí vai estudar através dessas aulas. Vamos começar aqui com a aula de artes. Vamos fazer aquela revisão, né, literarte, dos quadros e também dos grandes pintores na história da arte. Vamos lá? Lembrando aqui, resgatando para vocês o que significa quadros, que na arte, né, quadro não é somente aquele quadrado com a pintura no meio, não. O quadro é muito mais que isso. Sabe por quê? Porque os quadros são as formas de expressões artísticas. Então, através dele, né, alguém vai se expressar. Que tem como objetivo passar uma mensagem através das cores, dos cenários e dos traços. Tá vendo aí? Então, todos os conteúdos presentes em um quadro têm um significado, tem lá a sua função. E aí, né, ao longo da história, da arte, claro que vão ter pessoas que vão construir quadros, né? Então, ao longo da história, houve muitos pintores que ganharam destaque por seus estilos de produção. Pois é. Vamos começar relembrando alguns deles. Vincent van Gogh, ó. Quem foi Vincent van Gogh? Ele foi um pintor holandês e foi considerado, né, uma pessoa muito importante, uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte. Pois é. Ele fez aí em torno de 860 quadros, ali feitos com pinturas a óleo. E a maioria desses quadros só ganhou ali uma repercussão, se tornaram famosos durante ali seus 2 últimos anos de vida, ou seja, quase perto da sua morte e depois da sua morte. Olha só, Van Gogh, né, como eu estou dizendo a vocês, ele pintou muitos quadros, ok. Mas ele não teve aquele sucesso na sua juventude, durante a sua vida. Ele não tinha um reconhecimento pelas suas obras. As pessoas não viam algo diferente, viam e achavam ser algo normal, não é isso? Então, aqui, sendo ele considerado um louco e fracassado, já que ele estava persistindo em algo que não dava sucesso, que não ia para frente, que as pessoas não gostavam, então começaram a chamar ele de fracassado. Chamaram ele de louco porque em alguns episódios ele chegou até a ir para um manicômio. Pois é, ele tinha alguns problemas aí psicológicos. Só que ele foi ficar famoso depois de que ele se matou. Ele se matou, pois é, se suicidou. Então aí as pessoas começaram a voltar os olhos para a obra de arte de Van Gogh. Começaram a enxergar diferente ali toda aquela sua produção artística, o seu estilo, a mensagem que ele queria repassar através dos seus quadros, entre outras coisas. Então, a partir daí, depois do seu suicídio, que ele ficou famoso, as pessoas então começaram a ver ele, né? Tiveram ali aquela imaginação pública de que ele era um gênio incompreendido. Então, quando eu falar para vocês quem foi a pessoa que foi considerada louca e fracassada, mas após a sua morte, seus quadros ganharam repercussão e ele foi chamado de um gênio incompreendido. Vocês já sabem quem é que a Pro está falando. A Pro está falando de Vincent van Gogh. Olha só, sobre o estilo de arte, né, que Van Gogh ele praticava, observe aqui, ó, suas obras mais famosas abrangem, né, ele sempre faz ali coisas relacionadas à paisagem, natureza morta, retratos e também autorretratos, né? Foto das pessoas, que hoje nós conhecemos como foto. Então ali, todos esses quadros eram caracterizados por cores dramáticas e também aquelas cores vibrantes que fazem a gente imaginar, né? Além também aquela coisinha especial que cada pintor tem, as suas pinceladas diferenciadas, eram impulsivas e muito expressivas. Que tudo isso aí contribuiu para as fundações da arte moderna, um movimento que mais tarde vocês irão entender. Olha só, dentre os quadros de Vincent van Gogh, os mais famosos são esses aqui, A Noite Estrelada sobre o Ródamo, que ele pintou em 1888, né? E A Amendoeira em Flor, que ele pintou em 1890, Oliveiras de Alpiles ao Fundo, em 1889, e ele pintou também a sua própria mãe,
né, em 1888. Esses anos aqui foram os anos de maior sucesso de Vincent van Gogh, em que ele estava mais inspirado e produziu a maioria das suas obras. E também lembra do Cândido Portinari, esse daqui é brasileiro, hein? Não é holandês. Holandês é quem? Vincent van Gogh. Cândido Portinari foi um artista plástico brasileiro, né? Considerado um dos mais importantes pintores. Ele foi aquele pintor que ganhou mais fama, ele teve mais reconhecimento, ele conseguiu alcançar ali um público muito grande, inclusive o público exterior, né? Ele foi ali um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos, sendo o pintor brasileiro a alcançar a maior projeção internacional, né? Pintou mais de 5.000 obras, nossa, muita coisa, né? De pequenos esboços, né? E pinturas de proporções padrão. Então ele desenhava ali coisas consideradas padrão. Mas tem ali o seu estilo em especial de obra, né? Da sua arte, a sua pintura. Ó, dentre os seus temas, né? Ele abordava sempre ali temas sociais, coisas da sociedade, do cotidiano, temas históricos que traziam ali através do seu quadro uma história, uma mensagem, repassava ali, fazia as pessoas voltarem no tempo e imaginar. Ele também gostava de pintar coisas religiosas, né? O trabalho no campo, isso aqui é uma coisa que ele gostava muito, ele sempre estava ressaltando ali os trabalhadores, né? E também na cidade, não só no campo, como também na cidade. Também os tipos populares, que é a festa popular, ele gostava também de fazer ali quadros relacionados à infância, folclore, várias coisas, ele tinha muita inspiração, né? Ele fez 5.000 quadros, meu Deus, mais do que isso até. Os retratos de grandes brasileiros de sua geração, que a fauna, a flora e a paisagem, tudo isso, né? Demonstram com eloquência a sua reflexão e sua inspiração. Ele tinha ali muita imaginação e força de vontade. Ele amava aquilo que ele fazia. Olha só, dentre os quadros de Cândido Portinari, a gente pode observar aqui o Dom Quixote. Quem não conhece o Dom Quixote, né? E ele pintou esse quadro em 1961. Teve também a primeira missa do Brasil, tá vendo aqui? Os padres, jesuítas, todo mundo aqui, né? A gente pode observar, ele pintou esse quadro em 1948. Ele estava lá? Não, ele não estava lá, mas ele conhece a história, porque ele estudou. E ele quer que as pessoas imaginem aquilo que ele imagina quando ele lembra desse acontecimento. Então, através do seu quadro, ele conseguiu, então, trazer as pessoas de volta ao passado e era como se as pessoas estivessem no local vendo o seu quadro. Olha só como eu falei para vocês que ele também gosta de fazer quadros relacionados ao cotidiano, né? Observe aqui esse quadro chamado Cana de Açúcar. Pessoas aqui negras, né? Trabalhando, levando sobre as suas costas aquele molho, né? De cana, né? E trabalhando ali, fazendo as suas coisas. Um ali estava cortando. E também o Mestiço, esse daqui, né? É muito conhecido, é uma obra muito conhecida de Cândido Portinari. Ele pintou em 1934. E tem também Leonardo da Vinci. Todo mundo conhece Leonardo da Vinci, né? Mas vamos nos aprofundar melhor, conhecer um pouco mais sobre esse artista. Leonardo da Vinci, ele nasceu em 1452. Nossa, muito tempo atrás, antes até do nosso país ser descoberto pelos portugueses. Que coisa, né? Leonardo da Vinci, ele foi um pintor renascentista. Ele nasceu lá na Itália, tá? Ele é italiano. Ele é considerado um dos melhores pintores de todos os tempos. Todo mundo conhece ele. É uma das pessoas mais brilhantes da história da humanidade, sabe por quê? Porque as peças dele ficaram conhecidas por sua genialidade, criatividade e o uso perfeito das técnicas. Eram obras muito legais, uma coisa assim perfeita mesmo, que você olha, você observa, profissional. Ele foi um dos primeiros italianos a usar a técnica de óleo sobre terra, que Vincent van Gogh utilizava, né? E Cândido Portinari também. Então vamos lá. Sobre as obras de Da Vinci, observe aqui, meus amores, ó. Da Vinci, ele geralmente retratava temas religiosos e rostos, é o que ele mais gostava de pintar, né? Dentre esses rostos, ele teve um quadro muito famoso chamado Mona Lisa, o rosto de uma mulher. Mas isso não significa que é somente aquela mulher que ele queria mostrar muito mais além do seu quadro, né? Porque, por meio desse quadro, o artista revelou a harmonia entre a humanidade e a natureza, muito bem representadas pela figura feminina. Ele quis utilizar ali aquela forma, né, da mulher com uma delicadeza, né, tem uma imagem ali a ser retratada. E pela paisagem do fundo, que quer significar a natureza, né, com relação ali à humanidade. Genial, tá vendo aí? Olha, observe aqui a Mona Lisa. Esse quadro da Mona Lisa, ele pintou em 1503. Pois é, aqui o Brasil já tinha sido descoberto, né?
Então, tá vendo? A gente pode observar todo esse cenário, as cores que ele utilizou e a perfeição. E quem lembra de Edward Munch, é um pintor também famoso. Observe aqui, ele nasceu em 1863, muito depois de ali de Leonardo da Vinci. Ele foi um pintor, foi gravador, né? E esse artista, ele ficou conhecido por abordar temas relacionados a tragédias. Ele sempre trazia para o lado sentimental negativo das pessoas. Ele despertava ali, né, um lado da nossa natureza que nós não conseguimos evitar, que é, né, o desespero, a angústia. Então, entre os seus quadros mais famosos, ó, teve aqui o Grito, que é a obra mais conhecida desse autor. Nessa figura, né, do Grito, tem um personagem que não é bem humano, né? Não aparenta ter linhas reais, porém significa ali humano. Mas ele se contorce, né, sobre o efeito de emoções. Observe aqui para vocês entenderem melhor. Tá vendo? Eu trouxe aqui para vocês olharem. Ele não é bem um humano, mas ele vai representar ali a humanidade. E todo aquele contorcimento ali que ele está se contorcendo, naquela contorção, perdão, vai representar ali as ondas sentimentais, né, que estão afetando essa pessoa. Ele pintou esse quadro em 1922. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa aula de artes. Gostaram? Uma aula bacana, né? A gente sempre está revisando essas coisas do quadro, é uma coisa interessante, a prova ama demais. E espero que vocês tenham aprendido, relembrado e gostado dessa aula. Vou deixar vocês aqui com o intervalo, tá bom? E depois a gente vai continuar os estudos de hoje. Muito legal essa aula de artes, hein? Que a Pro deu para vocês agora, nesse instante. Foi bacana, gostei demais. Eu sempre gosto de falar sobre esses assuntos que são de conhecimentos aí que nós devemos ter. Então, vou aproveitar esse intervalo aqui hoje, meus amores, para falar uma coisa. Não é bem uma prevenção, né? Mas é aqui um alerta. Durante a pandemia, né, nós estamos enfrentando diversas situações, e dentre essas situações é a criação de fake news. Fake news significam notícias falsas, onde pessoas ruins que não têm amor no coração, não têm nada para fazer, inventam ali informações que não são verdadeiras, até mesmo prejudiciais, né, às pessoas, como remédios que eles dizem que são bons para curar o Covid-19, métodos que as pessoas precisam fazer em casa para se prevenir, entre outras coisas. Então, a gente sempre tem que estar ligados, né, à fonte dessa informação, quem é que está dizendo essas coisas, e saber sempre confirmar se aquela informação é verdadeira. Então, meus amores, fiquem muito atentos aí a fake news relacionadas ao coronavírus, tá? A gente vai fazer que nem esse rapaz que tá aí, ó, com a bombinha aí, tá vendo? Dentro dessa bombinha tem aquela mistura de hipoclorito de sódio, sabão, né, que a gente chama de que boa, água que boa, e sabão. Ele tá matando todos esses vírus aí, toda essa fake news. Então, depois desse intervalo, a gente vai continuar a nossa aula aqui, ó. E vamos fazer uma revisão de português. Lembra que nós estudamos sobre o gênero do substantivo? Tá, Pro? Eu lembro que a senhora falou de feminino e masculino, não é isso? Correto. Se você está lembrando, você está de parabéns. Significa que você estudou direitinho. Então, vamos fazer aquele resgate. Vamos relembrar. Ó, sobre o gênero do substantivo, a gente pode dizer que ele possui dois gêneros. Todo substantivo, ele possui dois gêneros, né? Então, vamos lá. Antes dos substantivos femininos, a gente usa aquelas palavrinhas que nós chamamos de artigo. São eles, ó, o artigo a, as, uma e umas, estando aqui no singular ou no plural. E antes dos substantivos, perdão, deixa eu voltar aqui. E antes dos substantivos masculinos, a gente também utiliza outros artigos. Vamos observar aqui primeiro os femininos, ó. Achei uma lapiseira na praça. Uma, a gente já está identificando que é o artigo. Se o artigo vem antes do substantivo, qual é o substantivo aqui? Lapiseira. Pois é, exatamente. Esse artigo, ele é feminino? Sim, ele é um artigo feminino. Então, o substantivo também vai ser um substantivo feminino, né? A mesma coisa aqui em almofada. A almofada é macia. A é artigo, né? Um artigo feminino. A almofada é o substantivo também do gênero feminino. Consegui umas mochilas de viagem. Umas também é um artigo feminino. Caso não haja a presença do artigo e você tenha dúvida para saber se aquele substantivo ele é do gênero feminino ou masculino, é só você encaixar um artigo, né? Você vai pensar da maneira que tenha ali sentido para você saber direitinho que você acerta.
As casas são de Pedro e Ana. Exatamente, as, artigo feminino, casas é um substantivo do gênero feminino. E aqui, como eu estava falando para vocês, do masculino, também, claro, vai ter ali, em especial, os seus artigos. Quais são os artigos masculinos? O, os, e uns, estando ali no singular ou no plural. Vamos observar aqui os exemplos. Abrir o portão para um cachorro. A gente tem a presença de 2 artigos e 2 substantivos nessa frase. Os artigos é o e e os substantivos portão e cachorro. Ambos, ou seja, todos aqui, estão no gênero masculino. Os olhos guardam uns segredos, a mesma coisa. Ó, a presença aqui de 2 artigos e 2 substantivos. Observe aqui que nós temos substantivos biformes. Bi vem de 2, então eles têm aqui, possuem 2 formas de escrita. Uma para o feminino e uma para o masculino. Vamos ver aqui. Ateu vai virar o que? Ateia. Avô masculino, avó feminino. Galo masculino, galinha feminino. Herói masculino, heroína feminino. Judeu masculino, judia feminino. Rapaz masculino, rapariga ou moça feminino. Então, aqui, todos esses exemplos que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Eles possuem ali 2 palavras distintas para determinar os gêneros desses substantivos. Porém, eles querem dizer a mesma coisa, tem a mesma função, só é diferente para menino e diferente para menina. Só que há aqueles substantivos diferentes desses, que são os substantivos uniformes. Ao contrário ali dos biformes, né? Esses substantivos eles possuem a mesma escrita, uma única escrita, tanto para o feminino quanto para o masculino. É uma palavra que a gente usa para os dois. Ó. Só que aí, professora, como é que a gente vai determinar o gênero se é só uma palavra? Eu vou te falar agora, na verdade eu vou te relembrar, ó. Mas se diferenciam através do artigo que acompanha. Então, aquele artigo... Lembra que a gente estudou lá no início que o artigo tem artigo feminino e masculino? Pois é. Então, vai ser esse artigo que vai nos ajudar a identificar o seu gênero, ó. E esses tipos de substantivos que têm apenas uma escrita para o feminino e para o masculino são chamados de substantivos comuns de 2 gêneros. Lembrem, tá? Aqui na forma feminina, a ou uma motorista me levou ao meu destino. A gente já sabe que está falando de uma mulher, porque tem aqui a presença do artigo no feminino. Já no masculino, o artigo vai estar no masculino, ó. Um motorista me levou ao meu destino. A mesma coisa aqui, observem aqui que não muda nada, a palavra permanece a mesma, não tira nem mesmo uma letrinha. Ó, os ou uns clientes estão lá fora. As ou umas clientes estão lá dentro, tá vendo? A mesma palavra em questões diferentes, em gêneros diferentes. E aqui, meus amores, tem a questão dos substantivos epicenos. Ó, diferente dos outros tipos de substantivos uniformes, os substantivos epicenos, eles têm o seu gênero diferenciado. Sabe por quê? Não é pelo artigo, é por 2 palavras, 2 termos, que é macho ou fêmea. E aí, por isso, eles vão estar ali relacionados sempre aos animais, epicenas sempre para animais. Vamos ver aqui o uso desses 2 termos. Ó, anta, macho. Vai ser o quê? Menino, né? E anta, fêmea. Menina, no feminino. Borboleta macho e borboleta fêmea. Cobra macho e cobra fêmea. Se só tivesse escrito cobra, a cobra me mordeu. Como é que eu vou saber o gênero da cobra? O gênero desse substantivo, né? Então, aqui eu vou colocar aqui o termo. Já que está se relacionando a animal, eu tenho que usar macho ou fêmea. Aqui o artigo não entra no caso do epiceno. É mais esses 2 termos aqui. Formiga macho e formiga fêmea. Gavião macho e gavião fêmea. Jacaré macho e jacaré fêmea. Exatamente. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa aula de hoje, tá bom? Olha só, vou deixar vocês aqui com o diário. Nós só temos uma tarefa hoje, que é a tarefa no caderno. Sabe por quê? Por causa do nosso debate, né? A gente já teve o debate hoje, tudo direitinho. Então, a gente tem ali, né, um controle de estudos. Vamos lá. Tarefa de literarte no caderno sobre os grandes pintores. Ó. Essas imagens que a Pro trouxe aqui, bacana, né? O menino matando o vírus, as crianças se divertindo, todo mundo de máscara, né? Correto. Beijo, tá? A Pro tá aqui de plantão, já sabem disso. E até a próxima, meus amores.